A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos estar aprendendo hoje um pouco mais com a palavra de Deus. Então, se você quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, peço que você pegue papel e caneta, marque, anote e posteriormente a essa pregação, peço que os irmãos examinem as escrituras, amém? A gente vai conversar hoje, irmãos, a respeito do dinheiro, né? Porque a Bíblia hoje tem respaldo para tudo, irmãos. Sempre teve, né? Só que uns usam de malícia, uns usam de ser avarentos e outros usam de torpe ganância, só para si, entendeu? Então vamos analisar a palavra de Deus hoje, confrontando com a Bíblia, irmãos. Vamos confrontar com a Bíblia, amém? Vamos então começar em Gênesis. Gênesis, peço que os irmãos também abram as Bíblias aí. Eu vou até folhear aqui, irmãos, porque o negócio aqui vai pegar fogo. Por quê? Porque muitos às vezes não estão preparados para ouvir a verdade, entendeu? Aí a gente temos que pregar a verdade, amém? Que é a verdade que liberta. Então vamos lá, começando com Gênesis. Os irmãos verem que a desobediência do ser humano, irmãos, ela vem desde o início, desde Adão e Eva, amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Estou com a Bíblia também aqui. Não vamos apenas colocar o pé no raso, né? Como se diz. Vamos profundo, irmãos. Vamos mergulhar nas profundezas de Deus, no rio de Deus, que é a palavra de Deus, amém? Prosseguindo então, Gênesis 2, versículo 15 em diante, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou, prestem atenção, viu, irmãos? Ordenou, versículo 16, é um mandamento, Deus está mandando aqui. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Daí os irmãos vão perceber a importância de obedecer a palavra de Deus conforme Deus pede, irmão. Não é conforme eu acho ou se devo, não. É como Deus pede, tem que ser como Deus quer, amém? Os irmãos podem notar que depois, na continuação do versículo 18 em diante, e disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E dali em diante os irmãos podem notar que Deus, ele cria as aves do céu, os animais da terra. Após ter criado, Deus pede para Adão colocar nome nos bichos, nos gados, animais e etc. E mais para frente, sim, Deus faz com que Adão caia em um sono profundo, né? Que é dali, desse sono profundo que Adão tem, que Deus vem e forma a mulher da costela de Adão. Ou seja, da costela do lado. A mulher é para estar do lado do marido, irmãos. Irmãs, vocês devem estar do lado do marido para auxiliá-los, assim como Deus pede. Porque tem muita mulher querendo ser cabeça dentro da casa, tirando a autoridade do homem. E Deus não está no negócio, irmão. Se você tirar a autoridade do seu marido, Deus não está no negócio. Isso aí também daria outra pregação, né? Porque tem muita irmã também que às vezes vai para a igreja, o marido não é crente, e a Bíblia pede para você ganhar seu marido com atitudes. Com atitudes, irmãs, sem palavras. A Bíblia nos ensina assim, mas isso aí é para outra pregação, amém? Vamos continuar, que agora os irmãos vão ver a importância da obediência da palavra de Deus, amém? Agora nós vamos se aprofundar mais para frente, irmãos, porque nessa que Deus criou o mundo, né? Criou o homem, depois criou a mulher. A Bíblia nos ensina que a mulher é o vaso mais frágil, certo? Então, para a mulher dar atenção para a serpente, sinal que o marido também não estava perto,
Porque o marido também podia estar impedindo, entendeu? Sei que muitas vezes o marido, ele vai estar trabalhando, então a mulher também ela deve estar em constante vigilância. Mas Satanás, sabendo da fragilidade da mulher, ele atentou quem? A mulher. E nessa de ele tentar a mulher, por sua inocência, foi e provou do fruto. Até aí tudo bem, irmãos. Você entendeu? Porque a ordenança da ordem foi sobre Adão. Deus deu sobre Adão. Porque após a mulher comer, Adão percebe também que ela comeu e não aconteceu nada. Entendeu? Porque as coisas de Deus é assim. Não é você vai desobedecer a palavra de Deus, na mesma hora vai cair um raio. Não, porque Deus primeiro quer te dar o conhecimento. A gente vai ver daqui a pouco, mais pra frente, um caso já específico da consequência da pessoa, de quando a pessoa sabe, mesmo assim faz errado, para pagar o preço, do que antes com eles aqui, que eles aqui estão começando. Então o erro deles vai gerar o que? A morte. Primeiramente a morte espiritual, separação entre o homem e Deus, e depois a morte física, que o homem daí em diante iria morrer, iria viver um tanto de anos para depois vir a ser morto pela idade, muitas vezes pelo pecado, violência e coisas demais. Então a gente vai ver agora a consequência de, depois de Eva ter comido do fruto proibido, que Deus ordenara para não comer, após Eva oferecer a Adão e Adão comer do fruto, aí sim a transgressão está consumada. Entendeu? Tanto é que os irmãos puderem ler adiante, vai perceber que após Adão comer, ele, sua esposa, Eva, eles se sentem envergonhados, fogem da presença de Deus. É isso que acontece com os irmãos, que às vezes Deus pede para fazer as coisas como deve ser feito e não faz. Só que daí a consequência vem. Eles tiveram que ser expulsos do jardim. Você está ouvindo a palavra de Deus e entendendo a consequência que tem, o peso de não querer obedecer a palavra de Deus como ela é? Foram expulsos. Daí tiveram que trabalhar. Deus condena a serpente também, que ela não ficou livre da sentença. Porque a serpente, ela representa o mal para nossas vidas. Continuando. Então daí os irmãos podem notar que após a queda do homem, que Deus deu a sentença para o homem, né, que agora ele não teria só que lavrar e guardar o jardim. Agora não, agora ele seria expulso do jardim. E como castigo ele teria que trabalhar do seu próprio suor, ou seja, ele só ia ter aquilo que ele trabalhasse. Antes estava tão fácil para Adão, né, irmãos? Era só ir lá, regar o jardim, colher as frutas, né? Olha que vida boa, irmão. Deus te dá o jardim, colocar você no jardim, vir conversar com você todo final da tarde. E Deus viu que o homem, né, seria um pouco triste, o homem está só. Então Deus fez a mulher para ele ter uma companhia também durante a ausência de Deus, porque Deus ele só viria na parte da tarde para conversar com você, perguntar como você tá, tal. Olha que gostoso, irmãos. Olha que comunhão maravilhosa com Deus. Olha o que o Adão perdeu por causa da desobediência. Por isso que a gente não pode errar para querer aprender. Não. Temos que ouvir para obedecer. Amém? Então vamos lá, irmão. A gente estamos hoje só apenas pegando respaldos bíblicos para ver a importância da obediência da palavra de Deus. Porque a partir do momento que a gente não obedece, certamente vem as consequências. Amém? Até os irmãos às vezes podem estar pensando assim, né? Ah, mas nem tudo a gente vai conseguir obedecer. Não, se a gente tivermos ali a cartilha para saber o que pode e o que não pode fazer, que hoje a nossa cartilha, nosso manual de vida e prática é a Bíblia, a gente consegue sim, irmãos. Ah, mas ninguém é perfeito, irmão. Perfeito é só Jesus. Não. Vamos entrar na Bíblia, vamos se aprofundar. Tá muito no raso, irmão. Vamos se aprofundar. Em Gênesis
17, como Deus chama Abraão. E diz, capítulo 17, no versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E aí, irmãos, como nós vai falar que não tem como ser perfeito? Não.